Bom dia, pessoal. Eu sou o professor João e essa é a nossa aulinha de hoje, falando sobre capacitores. A partir de hoje, a nossa aula ela será disponibilizada da seguinte maneira, né? Eu vou colocar o link, quando eu mandar um material para vocês, vou colocar o link no canalzinho no YouTube, onde está disponível essa videoaula, e o conteúdo onde ele se encontra disponível no livro didático para que vocês possam utilizar como referência para estudo, tá? Então, esse conteúdo ele aparece no capítulo 2, nas partes 11, que corresponde à página 57 a 59, tá? Da disciplina de Física, o livrinho do terceiro ano do ensino médio. Bom, capacitores são dispositivos utilizados para armazenamento de cargas. Essa é a função de um capacitor elétrico. Durante as descargas, né, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de energia elétrica para um circuito. Então, é um dispositivo que você consegue armazenar carga nesse capacitor, né, se você colocá-lo para carregar. E depois dele carregado, né, ele vai funcionar como se fosse uma pilha, né? Você pode utilizar essa energia para alimentar um circuito, né? Então nesse processo, né, você pode utilizá-lo para carregar para alimentar um circuito. Existem várias formas de capacitores, né, com valores de capacitâncias diferentes, né? A gente tem capacitores eletrolíticos de poliéster, de tântalo, óleo, variáveis, né, com capacitâncias variáveis, e cerâmicos. Aqui na foto são ilustrados alguns tipos de capacitores, os eletrolíticos, né, os capacitorzinhos cerâmicos, né. A escola adquiriu alguns modelos de capacitores para a gente ter aula experimental. Infelizmente, por enquanto a gente não está podendo ter devido à pandemia. Bom, os capacitores de placas paralelas são os mais simples e que geralmente são utilizados no estudo para explicar o funcionamento e as propriedades de um capacitor. Esses capacitores eles possuem geometria simples, que são formadas, e nessa geometria eles são formados por duas placas paralelas, daí o nome de capacitores de placas paralelas. Essas placas são feitas de materiais condutores, né, ou seja, são feitas de materiais metálicos, e elas são separadas uma da outra por um meio dielétrico. Um meio dielétrico nada mais é do que um material isolante, né? E esse material isolante, esse meio dielétrico, pode ser o próprio vácuo, borracha, papel, óleo, enfim, qualquer meio dielétrico que você utilizar entre as placas. Bom, aqui eu tenho um exemplo de um capacitor de placa paralela, né? Então a conexão de um lado e a conexão de outro lado, para quem lembrar, na figurinha anterior, né? Então a gente tem aqui aqueles cabinhos correspondentes aqui, tá? Quando a gente pegar um capacitor, a gente vai verificar, né? Aqui está claro isso, né? Que uma das perninhas é maior do que a outra, né? A perninha maior ela deve ser conectada no polo positivo do elemento que vai carregar, por exemplo, da pilha ou da bateria, e a pontinha menor é o negativo, então deve ser conectada no polo negativo da pilha ou da bateria. Então tá aqui, né? Esse polozinho, né? Esse cabinho deve ser conectado no polo positivo, esse outro cabinho no polo negativo. Então aqui eu tenho as duas placas metálicas, elas estão separadas por uma distância d. E elas compreendem, né, uma geometria de tal maneira que elas possuem uma certa área superficial A, né? Então, se eu medir essa largura e essa altura, né, e multiplicar os dois, largura vezes altura, vai me dar a área desse capacitor. Alguns capacitores, né, eles são produzidos de tal forma, né, porque a gente vai verificar
que essa área influencia, né? Então eles são feitos assim, são chapas, né? Como se fossem um rocambole, enrolada uma na outra, porque você consegue aumentar a área superficial de um capacitor. E após carregado, o capacitor de placa, o capacitor negativo vai ficar com carga menos Q e o capacitor positivo com carga mais Q. Bom, vamos imaginar um processo de carregamento aqui de um capacitor, né? Então, ó, eu tenho inicialmente aqui a minha fonte de tensão, que seria uma bateria, né? Polo positivo, polo negativo, né? Então tenho a plaquinha conectada no polo positivo, a plaquinha conectada no polo negativo. No entanto, a gente percebe que inicialmente a tensão aqui ela é 0 volts. Por quê? Porque existe uma chave, como se fosse um interruptor, né? E essa chave está desligada, então não há passagem de corrente elétrica. O sistema não está alimentando o meu capacitor. Uma vez que eu fecho a chave, né? O meu sistema ele começa a carregar, né? Como é que funciona isso? Bom, aqui eu tenho cargas positivas, né, e aqui cargas negativas. A gente sabe que cargas positivas e cargas negativas se atraem. Então, ó, se essa placa aqui, por exemplo, essa placa positiva, se ela é uma placa metálica, né, como está escrito aqui, ela é uma placa condutora, significa que as cargas elétricas nela possuem mobilidade. Quando as cargas elétricas possuem mobilidade, né, então se ela tem elétron livre aqui, porque é um material condutor, esse elétron vai ser atraído em direção ao polo positivo. Então eu vou ter um movimento nesse sentido de cargas negativas, né? Então elétrons saem daqui e vêm para cá, são atraídos. Mas quando um elétron sai daqui, ele vai deixar uma carga positiva remanescente, né? Essa carga positiva, né, essa placa e essa placa, elas estão relativamente próximas, né, uma distância muito pequena. Quanto mais próximo tiver, melhor será. Então, essa placa positiva, ela vai produzir um campo elétrico e esse campo elétrico vai atrair os elétrons dessa placa, né? Então, esses elétrons eles tendem a ficar mais na superfície aqui. Quando eles ficam mais na superfície, eles deixam essa região na extremidade mais positiva. E aí o que acontece? Elétrons daqui são atraídos para cá, né? Então é assim que se dá o processo de carregamento do meu capacitor. E à medida que o tempo vai passando, né, vai ser produzida essa corrente elétrica aqui. Lembrando que a corrente elétrica ela é sempre no sentido do positivo para o negativo, tá? Então, ó, a corrente elétrica é sempre no sentido do positivo para o negativo. Então, o que está indicado aqui é em verde. Bom, à medida que o tempo vai passando, mais cargas vão sendo acrescentadas ao meu capacitor e ele vai ficando carregando cada vez mais, vai aumentando a diferença de potencial nas suas placas, até que a sua diferença de potencial, depois de um certo intervalo de tempo, seja equivalente à diferença de potencial do elemento que está carregando ele. No caso aqui é uma bateria, né? Então, se eu colocar um capacitor, por exemplo, carregar numa pilha de 1,5 volts, depois de um certo tempo, a tensão armazenada no meu capacitor vai ser de 1,5 volts. Se eu pegar esse capacitor e colocar numa bateria de 9 volts, depois de um certo tempo, a tensão armazenada nele vai ser de 9 volts, né? Então, a tensão que vai carregar, né, a tensão final do meu capacitor vai ser exatamente a mesma tensão do elemento que vai estar fornecendo ou que vai estar carregando ele. No caso aqui a tensão era 20 volts, ele vai ficar carregado com 20 volts. Mas é importante ressaltar o seguinte, né, que por mais que essa regra seja válida, né, a tensão que ele vai armazenar é igual à tensão do elemento que vai estar alimentando ele, é importante pensar o seguinte: por mais que isso seja válido, né, às vezes pode acontecer o seguinte, né, se você fornecer uma tensão que seja maior do que
desculpa, uma tensão que seja muito grande, você cria uma diferença de potencial aqui muito grande, tá? E o elemento ou o meio dielétrico que está aqui, ele não suporta, tá? Essa diferença de potencial, né? Aqui vai ser criado, lembra, carga positiva e carga negativa. Vai surgir aqui um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico ele pode ser tão intenso que o meio dielétrico ou o meio de isolante que existe aqui não suporte, né? Por exemplo, o ar ele é um isolante elétrico, né? A gente não tem corrente elétrica passando pelo ar. Mas num dia chuvoso, por exemplo, né, as nuvens ficam tão eletrizadas e a Terra tão eletrizada que esse campo elétrico que é produzido ele é tão intenso que vence ou que rompe esse meio isolante do ar, né? Então produz ali uma descarga elétrica, né? Então o raio, que a gente fala queda de raio, mas na verdade ele não cai, ele sobe, né? O raio ele nada mais é do que uma descarga elétrica, porque a tensão entre a parte positiva e a parte negativa, ou seja, terra e nuvem, foi tão grande que ele rompeu essa barreira do dielétrico, né? Então, às vezes a gente pode colocar um capacitor, né, carregar num elemento, né, com uma tensão tão grande que o capacitor não resiste, né? Esse meio dielétrico que está entre as placas aqui, ó, ele se rompe, né? Então, nesse caso, essa tensão é chamada de tensão de ruptura, né? Eu não posso atingir a tensão de ruptura do meu capacitor, porque acima dessa tensão o meio dielétrico não vai suportar, então ele vai romper essa tensão dielétrica e vai queimar o meu capacitor. Então vai criar um caminho para passagem da corrente elétrica ali, e aí queimou o meu capacitor, tem que jogar fora, tem que descartar, tá? Então essas informações, geralmente quando você compra o capacitor, elas aparecem escritinhas lá no capacitor, né? Qual é o valor da capacitância dele, né? E qual é a tensão máxima que você pode utilizá-lo, né? Que você pode carregá-lo. Acima dessa tensão, né? Ele vai romper essa barreira dielétrica aqui e aí vai queimar, né? Vai ser uma tensão de ruptura, vai queimar o seu capacitor. Bom, mas é claro que nos interessa, né, se a função de um capacitor é armazenar carga e eventualmente utilizar essas cargas, né? Então, a carga total armazenada no capacitor é dada pela seguinte relação, ó. Carga armazenada do capacitor é igual ao C. Quem é o C? C é a capacitância do capacitor, né? Então é a propriedade do capacitor chamado capacitância, vezes a tensão, né? Que é a tensão de alimentação. Então, se eu fosse resolver aqui para esse exemplo, né? Então o U valeria 20 volts. Aí a capacitância eu precisaria saber, né, do meu circuito. Bom, se a função de um capacitor é armazenar cargas, né, então eu poderia, por exemplo, depois desse capacitor estar carregado, eu poderia ter uma lâmpada aqui, né, uma lâmpadazinha aqui, e essa lâmpadazinha aqui, ela poderia ser conectada a esse capacitor, né. Pronto, conectei esse capacitor. Vai ser produzida aqui uma corrente elétrica, né, no sentido do positivo para o negativo, ó. Então essa corrente elétrica ela vai passar por essa lâmpada, né? Então ela vai alimentar essa lâmpada e essa lâmpada vai acender. Até quando essa lâmpada vai ficar acesa? Até que o capacitor esteja descarregado novamente, ou seja, até que essa tensão de 20 volts volte a ser zerada, né? Então a gente conseguiu carregar o capacitor de tal maneira que ele ficou com carga armazenada. E se a gente conectar ele a um elemento resistivo, né, ou a um elemento, uma lâmpada, por exemplo, né, então vai passar uma corrente elétrica e esse circuito vai alimentar essa lâmpada. Bom, então tá aqui a equação, né, que me dá a carga elétrica armazenada no capacitor. Ficou errado aqui, tá? Eu esqueci de mudar. Aqui não é o trabalho, aqui é a capacitância. Desculpa, carga elétrica. Então, Q é a carga elétrica armazenada no capacitor. C é a capacitância. Eu coloquei em F aqui, já explico. E U é a tensão elétrica, ou a diferença de potencial existente entre os dois polos, medida em volts. Bom,
As propriedades intrínsecas do capacitor, tais como o material que é produzido das placas, a distância entre elas e sua área, influenciam na capacitância do capacitor, né? Vamos pegar esse exemplo aqui novamente. Então a gente viu aqui, ó. Aqui são as placas, né? Elas podem ser feitas de qualquer material, desde que seja condutor, né? Ou seja, terá que ser necessariamente de metal, né? Agora, qual metal vai utilizar, não tem problema, né? A distância entre elas, a distância de separação entre elas, está aqui o D. A sua área superficial, que seria representada aqui pelo Azinho, tudo isso vai influenciar na capacitância do capacitor. Como? Através dessa relaçãozinha, né? A capacitância de um capacitor, né? Ela é de, lógico, eu estou usando a ideia aqui dos capacitores de placas paralelas, né? Ela depende do ε0. Quem é esse ε0? Esse ε0 ele é chamado de permissividade elétrica no vácuo. Por quê? Porque eu preciso ter um meio de isolante aqui, né, entre as placas. Elas não podem encostar, porque se elas encostarem, isso dá curto-circuito, né? Eu fecho o circuito, dá curto-circuito. Então elas precisam estar separadas, né? Para elas estando separadas, né, significa que eu tenho aqui entre elas um meio de elétrico, né? Se esse meio de elétrico for o vácuo, então eu vou considerar aqui o que é chamado, né, a permissividade dielétrica no meio, tá? Então a permissividade dielétrica no meio, se for o vácuo, então vai ser o ε0. Se eu não tiver um vácuo, se eu tiver um outro meio, aí não vai ser o ε0, vai ser o ε correspondente àquele meio, tá? Então vai ser a permissividade dielétrica do meio que a gente está utilizando ali. Se for a borracha, ela vai ter um valor específico. Se for teflon, que é uma espécie de plástico, vai ter um valor específico. Se for óleo, vai ter outro valor específico, tá? Então, esse valorzinho ε0 aqui, né, ele vai ser dependente do meio. A gente coloca ε0 quando a gente considera vácuo, tá? Então, quando aparece o zerinho aqui embaixo, indica que é vácuo. Então, a capacitância depende desse meio, né? Depende também da área das placas, né? Então, quanto maior a área das placas, quanto maior a área superficial das placas, maior vai ser a capacidade de armazenamento de cargas, e ela vai ser inversamente proporcional à distância de separação das placas. Ou seja, quanto mais afastadas forem as placas, menor vai ser a capacitância. Então, o ideal para um capacitor seria o seguinte, né? Que ele tivesse separado por um meio que tivesse a constante de elétrica alta, que as placas tivessem áreas cada vez maiores e que a distância de separação das placas fosse cada vez menor. Existem capacitores, né, que são maiores do que uma pessoa, né, a altura deles, né, se eu medir isso daqui, ó, né, eles são maiores do que uma pessoa, tá? Existem capacitores muito grandes, tá? Em fábricas assim que tem queda de tensão, essas coisas assim, então eles têm capacitores muito grandes, tá? Bom, então assim pode ser dada a capacitância de um capacitor, né? Onde o C é a capacitância, eu coloquei o F novamente, já falo sobre ele. O ε0 é permissividade, eu coloquei elétrica, permissividade dielétrica no vácuo, e vale para o caso do vácuo. Esse valor é 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. E o A é a distância entre as placas. Ficou faltando o D, né? O D é a distância medida em metros. Então a área das placas é medida em metros quadrados e a distância medida em metros. Se tiver centímetros quadrados, se tiver centímetro, eu preciso fazer a conversão para metro, né? A unidade de capacitância no sistema internacional é o Faraday, né? Essa unidade ela recebeu esse nome em homenagem ao cientista que fez estudos, né, sobre o assunto, chamado de Michael Faraday. Aí o Michael Faraday virou Faraday, porque não sei explicar. No entanto, quando a gente vai comprar capacitores, eles aparecem ou em microfaraday, só lembrando, em milifaraday, só lembrando, milha é 10 a menos 3, ou microfaraday, que é 10 a menos 6. Ok? Bom,
Se a função de um capacitor é armazenamento de cargas, então ele é capaz de armazenar energia, tá? A energia armazenada num capacitor é igual ao trabalho necessário para carregá-lo com carga Q, né? Então, quanto de energia que você consegue armazenar num capacitor? Vai no princípio da conservação de energia. O quanto de energia que eu gastei, ou seja, que eu realizei de trabalho para armazená-lo, tá? Armazenar a carga nele. Estabelecendo uma diferença de potencial volt entre as placas, dado, né? A gente viu lá que a voltagem é igual a carga por C, é a primeira equaçãozinha que a gente viu, né? Ou seja, a energia armazenada num capacitor é a energia potencial elétrica associada ao trabalho para carregá-lo, né? Como é que funciona isso? Só para explicar. Para que você consiga carregar o capacitor, você precisa fazer as cargas entrarem em movimento. Então você precisa levar uma carga lá da placa, lá da bateria até a placa, né? Então existe uma diferença de energia potencial, né, nesse caminho entre a placa do capacitor e a bateria. Então quando você faz a carga I desse ponto onde há essa diferença de energia potencial, necessariamente está sendo realizado o trabalho. Então todo esse trabalho que é utilizado, que é consumido, que é realizado, é convertido em energia que o capacitor armazena, tá? A energia necessária para carregar o capacitor corresponde numericamente à área sobre a curva V por Q. Bom, vamos lembrar um detalhezinho aqui. A energia potencial é igual ao trabalho, né? Energia potencial é igual ao trabalho realizado para carregar as cargas. Mas trabalho a gente viu que é igual à área, né? A gente viu quando a gente falou lá de energia potencial elétrica, a gente também calculou o trabalho a partir da área, né? Então, pense assim, ó, quanto maior for a tensão que eu aplicar, né, a diferença de potencial que eu aplicar, maior vai ser a quantidade de cargas armazenadas, né? A gente viu lá no gráfico, né? Quando eu apliquei uma tensão de 5, tinha uma quantidade de carga, tensão de 10, uma quantidade de carga maior. Então, quanto maior for a tensão, maior vai ser a carga armazenada, né? É claro que a carga ela vai se limitar ao valor que seja correspondente à tensão máxima do elemento que vai estar alimentando o meu capacitor, né? Então eu vou ter essa que não é uma curva, né? Essa reta, vou ter essa reta aqui, ó, né? Quanto maior for o valor da tensão, maior vai ser o valor da carga, né? Então se eu apliquei uma tensão disso daqui, eu vou ter um valor de carga. Se eu aumentei a tensão, vou ter outro valor de carga. Se eu apliquei uma tensão U tal, eu vou ter um valor de carga aqui, né? Então quanto maior a tensão, maior a carga. Bom, a energia potencial é igual ao trabalho, que é igual à área, né? Mas a área, se a gente olhar essa figurinha em amarelo aqui, a área abaixo da reta, isso daqui forma uma figura geométrica chamada de triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2, né? Então a base é isso daqui, ó. Vem daqui até aqui, quanto mede isso? Mede o próprio Q. E a altura? Vai daqui até aqui, quanto mede? Mede o próprio U. Então, a base vezes a altura vai ser Q vezes U, tudo isso dividido por 2. Então, a energia potencial vai ser a carga vezes U dividido por 2. Mas lembrando que lá na primeira equaçãozinha, estava lá, né, que carga é igual a C vezes o U, né? Então, carga é igual a C vezes U. Então, ó, C vezes U, no lugar da carga, tirei carga, coloquei C vezes U e sobrou esse U aqui. Então, ó, vai ficar U vezes U. Então, a energia potencial elétrica armazenada num capacitor é dada por essa equaçãozinha, que é o valor da capacitância do meu capacitor vezes a tensão de alimentação do meu capacitor elevado ao quadrado. Então, se eu colocar se eu pegar um capacitor de 1 microfarad, então eu sei a capacitância dele, 1 microfarad, e colocar para carregar numa bateria de 9 volts, então a tensão de alimentação 9 volts, então vai ser 9 elevado ao quadrado, tá? É claro que essa energia total armazenada,
né? Ela vai corresponder à energia que ele armazena depois de estar totalmente carregado, né? Se ele não tiver totalmente carregado, né? Então esse valor de U ele sofre uma modificação, tá? Então essa é a energia potencial armazenada no capacitor. Só lembrando, a gente já sabe, energia potencial é dada em joule, tá? Bom, aqui alguns exercícios para vocês desenvolverem, tá? Bom trabalho, um abraço, tchau.